Olá, seja muito bem-vindo, caríssimo irmão, caríssima irmã, ao nosso programa diário e espiritual. Nessa manhã de segunda-feira, dia 20 de agosto, que a graça de Deus e a bênção do Senhor esteja com você e com toda a sua família. Nós que estamos nesse mês de agosto, que a igreja também aqui do Brasil intitula Mês Vocacional. Que durante toda essa semana e nesse programa possamos rezar pelas vocações. Você que já tem a sua vocação, que você possa assim rezar para que Deus continue abençoando a sua vocação. A você que ainda não discerniu a sua vocação, está aí à procura, reze para que também Deus abençoe a sua vocação. Estamos começando mais uma semana na graça do Senhor e pedimos que você acompanhe a cada um de nós nesse programa de hoje e durante toda essa semana, porque com certeza nós vamos aqui partilhar a palavra de Deus e com certeza vamos evangelizar uns aos outros. Assim, vamos crescendo cada vez mais na vontade de Deus. Vamos agora, nessa primeira parte do nosso programa, conhecer a vida de um santo que com certeza trilhou um caminho para viver essa consagração a Deus. E assim, vivendo essa consagração, ou seja, moldando a sua vida ao projeto de Deus, ele adquiriu o reino dos céus. E se a gente olha como é que ele procedeu, também com certeza nós vamos assim trilhando esse caminho que conduz a cada um de nós à salvação. Então vamos conhecer o santo de hoje, São Bernardo de Claraval. São Bernardo Claraval destacou-se como pregador. Com muita alegria, celebramos a santidade do abade e doutor da Igreja, São Bernardo Claraval. Nascido na França, pertencia a uma família nobre, a qual se assustou com sua decisão radical de seguir a Jesus. São Bernardo Claraval é considerado pela família cisterciense um segundo fundador, pois atraía muitos para a ordem, que as mães e esposas afastavam os filhos e maridos do santo. Tamanho era o poder de atração de Bernardo, que todos os irmãos, primos e amigos o seguiram. Homem de oração, destacou-se como pregador, prior, místico, escritor, fundador de mosteiros, abade, conselheiro de papas, reis, bispos e também polemista, político e pacificador. Mesmo sendo contemplativo, entrou no concreto da realidade da sua época, a ponto de participar de várias polêmicas internas e externas da igreja da época. No ano de 1115, o seu abade Estevão mandou, com 12 companheiros, fundar no Vale do Abissíntio aquilo a que São Bernardo chamou de Vale Claro, Claraval. No mosteiro de Claraval, o santo irradiava a luz do cristianismo, isto também pelos escritos com o Tratado do Amor de Deus e o comentário ao Cântico dos Cânticos. A invocação é fruto de sua profunda e sólida devoção a Nossa Senhora. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Pela Mãe do Céu, foi acolhido da eternidade em 1153. Escreveu numerosas obras, milhares de cartas, mais de 300 sermões. Interveio em todas as disputas doutrinais, em todas as grandes questões religiosas e seculares da época. Por ordem de tempo, considera-se o último dos padres da Igreja. São Bernardo Claraval, rogai por nós. Vamos agora, nesse momento, caríssimos irmãos e irmãs, pontuar algumas coisas que realmente saltam aos olhos ao ver esse breve relato da vida de São Bernardo. Primeira coisa, São Bernardo, ele era de família nobre, ou seja, possuía muitos bens materiais, mas quando Deus toca, a gente percebe que realmente nada desse mundo, os bens materiais, supera essa entrega a Deus. Os bens que Deus tem a oferecer a cada um de nós é de maneira assim muito superior àquilo que o mundo pode oferecer a cada um de nós. E os seus familiares ficaram assim, então, assustados por ele negar toda a nobreza, negar todos os bens materiais e fazer essa opção de seguir o Senhor. Mas ele encontrou toda a sua felicidade, se tornou uma pessoa muito mística, ou seja, viveu uma intensidade de amizade com o Senhor, de entrega e tinha um contato bem especial com o Senhor. E a sua vivência de fé, a sua vivência de amizade com o Senhor era tão forte que a gente conseguiu perceber através do relato que ele atraía
até os seus próprios parentes. Os irmãos, sobrinhos e amigos, ao ouvir São Bernardo falar, seguiam os seus passos, abandonavam aquela vida que o mundo oferecia para assumir a vida que Deus pode oferecer a cada um de nós. Que a nossa maneira de viver possa contagiar as pessoas para também fazer uma experiência com Cristo. São Bernardo de Claraval, intercedei por nós. Voltemos agora o nosso olhar para a Palavra de Deus, que é o tema central, que é o momento central aqui do nosso programa, que é meditar a Palavra de Deus. Essa semente que o Senhor planta nos nossos corações para que possa produzir bons frutos, frutos de conversão. Meditemos hoje, nesta manhã, o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas e ainda o que me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir a proclamação dessa passagem do Evangelho de Jesus, que está nesse contexto do ministério de Jesus na Judéia. Jesus que passou pela Judéia também a evangelizar. Jesus que já havia abençoado as crianças, agora ele é procurado por esse jovem que deseja entrar no reino dos céus. E ele faz uma importante pergunta que com certeza é a pergunta que você quer fazer. O que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? O que eu preciso fazer para encontrar a felicidade? E Jesus, assim como deu a resposta àquele jovem, também dá a resposta a cada um de nós. Precisamos viver os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Porém, aquele jovem disse: Mas isso eu tenho observado desde a infância. Então Jesus disse para ele: Mas uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, depois então vem e me segue. Aquele jovem partiu com muita tristeza no seu coração, pois era muito rico e não queria desapegar dos seus bens materiais. Talvez também seja esse o dilema, seja a dificuldade de cada um de nós, que queremos entrar no reino dos céus, mas não conseguimos desapegar dos bens materiais, das coisas desse mundo. Para que nós possamos então fazer essa plena comunhão com Deus, precisamos desapegar, precisamos deixar o nosso coração livre para agradar a Deus. Não é que os bens materiais são em si ruins e negativos. O que não podemos é colocar toda a nossa confiança, a nossa salvação nos bens materiais. Ou seja, colocar Deus como Deus os nossos bens materiais e esquecendo do verdadeiro Deus vivo e verdadeiro. Precisamos sim, caríssimos irmãos e irmãs, viver essa serenidade diante dos bens que nós adquirimos ao longo da vida, que também com certeza são dons de Deus, mas que Deus deu e entregou a cada um de nós para que nós possamos partilhar com os nossos irmãos. Os jovens se referem a Jesus no Evangelho de hoje como bom mestre. Jesus diz que só um é bom, ou seja, é só Deus. Então nada mais que temos e conhecemos é bom além de Deus. Todas as coisas se tornam boas à medida que estão servindo a Deus.
Então, os bens materiais que nós temos, a riqueza que nós temos, ela só será boa enquanto servir para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Que a gente aprenda que servir dos bens para ajudar o próximo, para ir ao encontro do outro, e assim com certeza estaremos vivendo este evangelho que o Senhor entrega a cada um de nós. Que nós não repitamos o gesto deste jovem, abandonemos ao Senhor com muita tristeza, porque ainda não conseguimos abandonar os bens dessa terra, mas que ao ouvir o apelo do Senhor para segui-lo, tenhamos a alegria de, aos poucos, desfazendo daquilo que nos impede de fazer essa comunhão com o Senhor, para assim viver bem a nossa jornada aqui na terra e continuar essa amizade com Ele no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos agora, nesse momento do nosso programa, consagrar a nossa vida, os nossos bens, a nossa família, a Santa Rita, para que ela possa apresentar esses nossos pedidos a Deus e Deus possa nos abençoar generosamente. Acompanhemos com muita atenção essa nossa oração de consagração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo, e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Vamos agora abençoar esta água, que com certeza você já deve ter preparado também aí na sua casa, e que seja essa água aí para você, para a sua família, um sinal da presença de Deus, um sacramental, que nos recorda que nós precisamos viver verdadeiramente os nossos compromissos batismais, que nos lava, que nos purifica, que nos restaura, para sermos cada vez mais assim entregues a Deus. Que não tenhamos medo de fazer a opção pelo reino dos céus, que os bens materiais desse mundo não nos impeça de fazer a vontade de Deus na nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos com muita fé acompanhar essa oração de bênção da água. Abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Amanhã, terça-feira, terço com as mulheres, às 18h45 na Matriz. Às 19h30, Santa Missa e logo após a Santa Missa, terço com os homens. No dia 26 de agosto, teremos preparação para pais e padrinhos para o batismo. Inicia-se com a missa e termina às 11h45. O sacramento do batismo será no mesmo dia, na missa das 19h30. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa Diário Espiritual. Queremos agradecer a sua audiência, a sua presença aí do outro lado, e que você possa estar conosco aqui amanhã para que juntos possamos também, mais uma vez, continuar crescendo nessa jornada de ouvir a palavra de Deus, nos deixar conduzir e formar por ela,
para que a palavra de Deus nos dê, assim, essa certeza de viver essa vida olhando, tendo o olho fixo na salvação que o Senhor quer oferecer a cada um de nós. Por isso quero deixar essa bênção para que você possa viver esse início de semana e também o resto dessa segunda-feira na graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.